Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial, na nossa terça-feira, onde a gente recebe aquela injeção de neurociência na veia. É o quadro para as pessoas que querem realmente se aprofundar, verticalizar nesse conhecimento e parar de ficar tentando adivinhar o que que esse povo está querendo dizer aí nas redes sociais quando fala, por exemplo, em sinapses. Você sabe exatamente o que é uma sinapse? Ou você se confunde um pouco e acha que sinapse é um processo, por exemplo. Tem gente que acha que sinapse é uma coisa, um evento, um acontecimento, né. Mas vamos começar do começo. Essa história toda começa, pessoal, exatamente no momento em que a gente, espécie humana, descobre que as células neuronais, os famosos neurônios, são células individuais, né? Porque antes disso, se a gente pegasse especialmente o trabalho do Golgi, né, que foi um cientista do final do século XIX, que foi inclusive quem desenvolveu a técnica da reação negra, que era a técnica histológica que nos permitia ver neurônios, né? Primeira vez que a gente conseguiu realmente divisar ali numa lâmina, dentro numa microscopia, um neurônio. O fato é que o Golgi, ele acreditava que esses prolongamentos, esses fiapinhos, vamos dizer assim, eram na verdade uma rede contínua, como uma rede telegráfica. Ele realmente fez até algumas analogias entre as redes, né, que existiam no cérebro, no encéfalo, com uma rede de transmissão telegráfica. Então, o Golgi, que foi quem pela primeira vez conseguiu realmente ver as células neuronais, ele não achava que elas eram células individuais. Ele achava que elas estavam todas assim continuamente conectadas e que não existia a necessidade delas se comunicarem entre si. Até Ramon e Cajal, que é realmente conhecido como o pai da neurociência moderna, né, estudar a partir de outras abordagens metodológicas, especialmente usando sistemas nervosos de animais bem jovens, né, embriões, por exemplo, que ele pegava dentro de ovos, né, de aves, e estudava esses embriões, e depois, estudando a degeneração neuronal, ele acabou concluindo que existia uma unidade entre essas células, que elas de fato eram unidades funcionais como outros tecidos, né. Por exemplo, se você pegar a pele é formada por várias células que compõem esse tecido que vai formar a pele. Então não é uma coisa contínua, existem, dif uma diferença, existe uma célula acaba, a outra começa. E no caso da pele, como a gente precisa que elas fiquem muito aderidas, elas têm ali alguns grampos, vamos dizer assim, né, que são as chamadas tight junctions, que são essas junções fechadas que fazem com que essas células fiquem muito aderidas umas às outras, né. No caso destas células neuronais, hã, independentemente desse conflito que existiu entre o Golgi e o Ramon e Cajal, e abre parênteses, fofoca, os 2 receberam o prêmio Nobel no mesmo ano, eles tiveram que dividir a grana, né, e o Golgi achando que era uma rede telegráfica e o Ramon e Cajal defendendo com unhas e dentes que eram células individuais, chegaram até a brigar lá, na hora de receber o prêmio, isso é fofoca da brava na ciência do início do século XX, né. Mas obviamente, Ramon e Cajal ganhou, e por isso mesmo nós estamos aqui falando sobre as sinapses, né. O que que é a sinapse? A sinapse não é um processo. Muitas vezes as pessoas, assim, falam assim: "Faz sinapse". E o que será que significa fazer sinapse? Porque de verdade, pessoal, sinapse é um lugar. E que lugar é esse? É o lugar aonde 2 porções de neurônios independentes, então a célula A e uma célula B, as 2 neurônios, chegam tão perto a ponto de quase encostarem, né. As distâncias entre as células ali na sinapse, fica na ordem de angstroms, fica de nanômetros, é uma coisa, assim, muito diminuta mesmo, né. Alguns sistemas de transmissão têm sinapses um poucos mais largas e outros sinapses realmente muito próximas, né. E o que que isso significa? Quanto mais próxima for a sinapse, quanto menor for este espaço entre as 2 células, mais facilmente acontecerá a comunicação entre elas. Porque ali na sinapse, a comunicação de um neurônio, o neurônio A com o neurônio B, acontece através de uma liberação de substância química.
E é uma liberação de substância química em um meio aquoso. E neste meio aquoso, onde se libera essa substância química, existem outras tantas substâncias químicas também, morrendo de vontade de quebrar, de destruir, de, né, clivar, como a gente fala, essa molécula neurotransmissora. Então vamos explicar direitinho essa história. A sinapse é um lugar aonde a comunicação entre neurônios se dá. Quando Ramon e Cajal descobriu que as células eram separadas, imediatamente veio a pergunta, tá, então como é que elas passam um sinal de uma para outra? Como é que se propaga esse sinal elétrico que a gente já está conseguindo identificar na atividade do cérebro? Para o Golgi era, não existe distância, é um contínuo. Então, a atividade elétrica de uma célula passa para outra em contínuo. Mas o Ramon e Cajal estava vendo as distâncias, estava vendo esses pequenos espaços nas lâminas que ele estava preparando. E eh, a pergunta vinha, como é que elas se comunicam, não é? E aí entra um terceiro personagem, esse é um xodó meu, eu tenho pouquíssimos heróis, esse é um heróizaço, ainda que, obviamente tem alguns probleminhas aí nessa história, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas por ser um fisiologista, por ser um médico muito corajoso, desses que realmente rompe com os limites da ciência, para vocês terem uma ideia, esse personagem que eu vou falar para vocês agora foi o primeiro médico a injetar a vacina, né, do cólera em uma criança, né? Então, aquelas pessoas assim super ponta de lança que se arriscam e mudam a história. Sir Charles Scott Sherrington, um baita de um cientista, ele viveu 95 anos, nasceu logo depois da publicação da teoria da evolução das espécies de Darwin e morreu depois da Segunda Guerra Mundial. Pensa o que esse homem viu passar pela janela, né? E uma das coisas que ele viu passar pela janela foi justamente Ramon e Cajal descobrindo estas coisas todas sobre os neurônios e escrevendo essas teorias em espanhol. Né? Ele escrevia os seus achados em espanhol, como um bom espanhol, um espanhol orgulhoso da sua nacionalidade, ele não escrevia em inglês. E coube ao Sherrington visitar o Ramon e Cajal, entender os achados do Ramon e Cajal e traduzir as pesquisas de Ramon e Cajal para o inglês. Mas foi mais do que isso. Ele se debruçou no problema da comunicação celular como ninguém. E é dele o nome, né, a autoria do nome de batismo deste espaço entre os dois neurônios, esse nome sinapse. Era um linguista amigo dele que o sugeriu esse nome justamente por sugerir esta ideia de um espaço pequeno, diminuto, super importante para a comunicação entre os neurônios. E esse nome se consagrou. Né? Então, sinapse é o lugar onde esses neurônios estão se encontrando. E aí, para que serve a sinapse? Voltemos à história do neurotransmissor. O neurônio A, né, o neurônio que está que recebeu a informação e tem que passá-la para frente, vamos dizer assim, né, que está fazendo lá o telefone sem fio, ele vai liberar uma substância química chamada de neurotransmissor neste lugar, nesse espaço que tem entre ele e o próximo neurônio, o neurônio B, aqui na nossa história. Né? E aí, esse neurotransmissor é liberado através de um processo bem semelhante à liberação de hormônios nas glândulas, é um processo chamado exocitose, né? Exo para fora, cito é célula, né? Então o processo de jogar para fora da célula, moléculas relativamente grandes, como é o caso dos neurotransmissores, inclusive tem alguns neurotransmissores que são proteicos, portanto são bem grandes mesmo, assim como também existem hormônios nessa mesma condição. E a hora que cai essa substância nesse espaço sinapse, acontece o fenômeno de haver uma ligação química deste neurotransmissor com uma proteína que está sendo expressa, né, que está manifesta, vamos dizer assim, na membrana celular do neurônio B. Então, o neurônio A libera essa substância se difunde por esse líquido ali da sinapse e se liga a essa outra molécula que a gente vai chamar de receptor, que está no próximo neurônio. E é justamente a ligação do neurotransmissor com essa molécula receptora do neurônio receptor que gera o efeito, que vai fazer com que o sinal daquele neurônio A seja passado para o neurônio B. E aqui tem uma contribuição super importante do Sherrington, porque foi o Sherrington que descobriu que existem sinapses, existem comunicações que geram um efeito excitatório no próximo neurônio.
Óbvio, isso já dava para entender. Mas o que ele realmente descobriu, que foi bastante disruptivo, é que essa transmissão sináptica também poderia ser inibitória, poderia produzir um efeito inibitório no neurônio B, certo? E por isso mesmo, Sherrington entendeu que a relação entre os neurônios ali na sinapse poderia acontecer tanto de forma inibitória quanto excitatória, e que muitas sinapses poderiam estar ocorrendo, né, ao mesmo tempo, então várias conexões com vários outros neurônios acontecendo ao mesmo tempo, e que o neurônio B ia ter que construir uma espécie de decisão a respeito de todas essas influências que ele estaria recebendo, né? Mas o que acontece, então, esse processo de libera o neurotransmissor, chega no outro neurônio e também, ao mesmo tempo, esse neurônio é destruído por enzimas ou até mesmo recaptado pelo neurônio A, pelo neurônio B e até mesmo por células da glia para fazer com que acabe o efeito desse neurotransmissor, né? Então, esse fenômeno que acontece ali é a transmissão sináptica. Então, os neurônios, quando fazem sinapse, eles estão se aproximando. E o fenômeno de comunicação se chama transmissão sináptica. E a transmissão sináptica pode ter uma característica excitatória ou inibitória. Então, não diga fazer sinapse como o ato de se comunicar, porque as sinapses precisam estar feitas para que dois neurônios se comuniquem. E quanto mais próximos eles estiverem, mais eficiente se dará essa comunicação. Gostou de conhecer sobre as sinapses nesse nível de detalhamento? Óbvio que ainda tem outras camadas de compreensão, porque a gente teria que falar dos segundos mensageiros, terceiros mensageiros. Recentemente eu estive num podcast e comecei a contar essa história do AMP cíclico e tal, e falei para eles: ah, isso aqui não tem muito interesse, porque é uma coisa muito detalhada, mas aqui no Nada Trivial eu vou falar sobre isso sim, tá? Então você já se prepara que no próximo vídeo eu vou te contar como é que funciona essa história do que acontece no neurônio B e também no neurônio A durante uma transmissão sináptica. Mas era muito importante que você conhecesse a sinapse primeiro, direitinho, arrumadinho, e conhecesse também os personagens históricos que nos trouxeram até este nível de conhecimento. Curtiu? Então já dá um like. Na verdade, você já devia ter dado lá no começo do vídeo, né? Porque depois você esquece. Ou depois você sai antes da hora que eu termino de falar tudo e esquece de deixar o like. E o like é fundamental para a gente. Compartilha o nosso canal, pede para as pessoas se inscreverem. E atenção, hein? A comunidade inédita, que é a comunidade que a gente está capitaneando para trocar informações com as pessoas sobre neurociência, já está a pleno vapor. Só você está por fora ainda, hein? Então, junte-se a nós na comunidade inédita e venha aprender mais de neurociência e aplicações de neurociência com esse pessoal por aqui. Gostou? Então, é importante também contribuir com o canal. Use o botãozinho valeu para dar uma força para todo esse time que produz o Nada Trivial para você. E hoje eu quero deixar um abraço especial para o meu querido Rui Carmo, da Coplane Filmes, que segura essa peteca maravilhosamente bem, editando esses vídeos incríveis, e também para a Patrícia, que ajuda nos cortes e em tudo mais, sem esquecer, obviamente, a Karina Grassotti, que faz toda a minutagem e arruma os vídeos para ficarem incríveis. Isso só para começar a falar desse time incrível que está aqui por trás do Nada Trivial. Se eles merecem o seu apoio, deixa aí o seu valeu. Um grande abraço e até o próximo.